Eu me tornei um Zombie Wolf capítulo 221 Casca 1. Embora tenha sido uma oportunidade de ouro para Ashton se vingar de Mera, ele decidiu que era melhor cuidar dela por último. Jonathan e Mera podem não se dar muito bem, mas como pai, ele ainda se importava com ela. Foi por isso mesmo que ele chegou a protegê-la das garras do Enigma. Portanto, Ashton não tinha certeza de como Jonathan reagiria a Ashton atacando-a. Além disso, se ele os atacasse, era provável que os Morgans e os Gruntas se escondessem, tornando uma tarefa difícil e demorada procurá-los depois. É por isso que precisava planejar cada movimento seu antes de se envolver prematuramente em uma batalha. Embora ele não duvidasse da habilidade de seus soldados, seus números não eram grandes o suficiente para lutar contra todos os três simultaneamente. Por enquanto, é melhor desenvolver a cidade e estabelecer algumas conexões importantes antes de fazer algo impulsivo, Ashton murmurou enquanto estava deitado em sua cama. A noite inteira, ele conseguiu pegar um vislumbre de sono. Ele estava muito envolvido com o planejamento e conspiração para se entregar a uma tarefa mundana como dormir. Além disso, os genes de vampiros e mortos-vivos dentro de seu corpo mudaram de uma forma que não era mais uma necessidade para ele dormir. No entanto, dormir melhorou algumas coisas dentro dele, como fornecer-lhe um tipo único de frescor. Dito isto, Ashton estava preparado para perder aquela mente fresca por causa de sua vingança. Ainda bem que ninguém está relaxando. Ashton bocejou ao sair de sua tenda. Todos estavam ocupados com as tarefas que lhes foram atribuídas. Mesmo os residentes fracos estavam ajudando os soldados. Não era algo que Ashton desejasse, mas se eles queriam ajudar, quem era ele para detê-los? Um súbito grito horripilante rasgou o ar. Todos imediatamente correram em direção ao portão da cidade, apenas para ver cerca de 1000 pessoas paradas ali e na frente delas estava uma criança que estava gritando. As mãos do garoto foram amarradas ao pé de um grande lobo gigante, arrastando para o chão. Dominique não. Uma mulher saiu correndo da multidão vendo seu filho ensanguentado sendo desfilado pela entrada. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa imprudente, René a puxou de volta. Acalme-se por um segundo. René tentou ao máximo acalmar a mulher, mas não teve sucesso. Me deixar ir. A mulher lutou em vão. Você poderia fazê-la se acalmar, por favor? Ashton perguntou a Verina sem desviar a atenção dos homens parados na frente deles. Verina assentiu e imediatamente correu para a senhora, prejudicando sua visão enquanto, ao mesmo tempo, Irina bloqueava sua audição com suas habilidades. Eles geralmente usavam essa habilidade para prejudicar os órgãos sensoriais de seus oponentes, dando-lhes uma vantagem sobre eles. Por mais que Ashton estivesse fascinado por suas habilidades, agora não era o momento de perguntar sobre isso. Quem é você? Ashton perguntou ao que parecia estar liderando os homens. O nome é Peter Zolansky, capitão da Força Militar Privada do Barão Morgan. O loiro de nariz torto respondeu. Sua voz cheirava excesso de confiança e arrogância, coisas que um soldado nunca deveria ter. No momento em que os moradores ouviram o nome Morgan, eles imediatamente recuaram. Era evidente que a crueldade do bastardo havia deixado uma cicatriz profunda em todas as suas mentes. Não é de admirar que eles nunca tenham enfrentado Morgan quando seu nome sozinho os deixou com tanto medo. Posso saber por que você está aqui? Para que você saiba como as coisas funcionam nesta cidade. Peter sorriu. Todo mês, meus homens estarão aqui para coletar impostos. Pode ser na forma de comida, recursos, trabalho ou mulheres, o que quisermos. Você terá que doar ou morrerá como os tolos que tentaram se opor antes da... Seus olhos gananciosos então caíram sobre as mulheres, especialmente em René, Fay e as irmãs vampiras, pois eram as únicas que não pareciam estar desnutridas. Ou seja, eles eram os candidatos perfeitos para serem transformados em seus brinquedos. Já que é sua primeira vez aqui, vou deixá-la ir facilmente. Apenas 4 garotas, isso é tudo que vou tirar de você este mês. Você pode agradecer a minha natureza generosa mais tarde. Ei,
Você não está tagarelando um pouco demais? As palavras frias de Ashton imediatamente cortaram a voz esganiçada do bastardo. Ashton continuou: eu não me importo a quem você serve. No momento, você está em meu território, o que significa que está à minha mercê. Então pare de falar merda e corra de volta para o seu senhor e diga a ele, se ele quiser para viver uma vida longa e pacífica, é melhor ele devolver as pessoas que sequestrou junto com uma compensação por mim. Por um momento, Peter e o resto de seus soldados ficaram atordoados. Mas no momento seguinte, eles começaram a rir loucamente. Garoto, você é uma década muito jovem para dizer essas palavras. Você pode até acabar morto se continuar pensando que é um verdadeiro barão. Peter disse enquanto ofegava por ar entre as risadas, vá brincar em outro lugar. Tudo bem. Se você os quer, vá buscá-los. Ashton inesperadamente desistiu da discussão. Meu senhor, o que você cheira? Questionou Ashton, mas este a deteve. Ah, é mais assim. Peter caminhou orgulhosamente até Fay. Havia algo nela que fez a pele de Peter formigar de excitação. Vou provar você primeiro. Ele estava a um segundo de agarrar o peito de Fay quando, de repente, algo o puxou para trás, como se uma força desconhecida o puxasse para longe de seu tesouro. Que porra você pensa, tapa? Ashton agarrou o pescoço de Peter e levantou o homem adulto do chão com facilidade antes de dar um tapa nele. Com apenas um tapa, meia dúzia de dentes caiu da boca do homem. Você vai pagar por isso, tapa. Argue. Tapa. Depois de levar uma tapa até o rosto ficar inchado, Peter percebeu que no momento em que um som saísse de sua boca, o garoto daria um tapa nele. Portanto, ele decidiu que era melhor ficar de boca fechada. Mas Ashton tinha outros planos e continuou batendo nele até o momento em que Peter caiu inconsciente. Alguém mais que queira tocar as mulheres? Sinta-se à vontade para tentar. Mas se você falhar, Ashton jogou Peter de volta para seu batalhão de soldados. Esteja preparado para ser completamente humilhado. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 222. Casca 2. Ashton acreditou honestamente depois de testemunhar seu líder recebendo merda. O resto dele simplesmente recuaria. Mas, para sua surpresa e aborrecimento, os soldados sacaram suas armas e estavam prestes a atacar. Isso não parece bom. Ashton olhou para os civis ao seu redor. Seus 500 soldados não estavam nem perto o suficiente para impedir que 1000 homens os atacassem. Se eles entrassem em conflito, certamente haveria baixas e Ashton não queria isso. Sangue era a última coisa que ele queria ver em seu primeiro dia desde que assumiu o comando da cidade. Mas se seus inimigos estavam tão desesperados para morrer, então era certo realizar seus desejos. Só pode haver 3 razões para sua carga idiota. Ashton murmurou: ou eles não sabem quem eu sou, ou este homem e sua honra são mais importantes do que suas vidas, ou eles sabem sobre mim e não dão a mínima. TSK, não há tempo para divagações. Eu vou ter que apostar. Ashton começou a gritar ordens para todos se prepararem para a batalha. No entanto, o som repentino de uma explosão o distraiu. Alvo! Baeter exclamou alegremente, socando o ar enquanto fazia isso. Ashton ficou um pouco confuso, mas então percebeu o que aconteceu. Um dos idiotas pode ter pisado em uma armadilha preparada por Baeter. Embora as muralhas e os prédios que cercam a cidade possam demorar um pouco para serem reconstruídos, Baeter teve o prazer de espalhar algumas armadilhas prontas para uso por toda a cidade, que poderiam ser acionadas por ele à vontade. Apenas uma das poucas habilidades dominadas relacionadas à classe criacionista. TSK, se eu pudesse ter essa aula também. Ashton pensou, mas logo afastou esses pensamentos de sua cabeça. Ótimo trabalho, Baeter. Continue interrompendo-os à distância e tome cuidado para não aparecer em nenhum de nós com essas explosões. Ashton aplaudiu o pequeno esquisito antes de pegarem armas ele mesmo. Renee, Fay, concentre-se em tirar as pessoas daqui. Virgil, você está comigo. Sheila, os cavaleiros são seus para comandar. Todos eles assentiram, reconhecendo seus comandos e começaram a trabalhar. Após a explosão,
As forças unidas estavam agora em caos absoluto. Eles não esperavam que seus inimigos tivessem estabelecido defesas tão pequenas, mas perigosas. Embora a explosão não tenha sido poderosa o suficiente para matá-los em um instante, foi o suficiente para deixá-los em ruínas e cobertos de sangue. Se Biter quisesse, ele poderia ter aumentado a produção explosiva enquanto os preparava. Mas finalmente decidiu contra isso, pois uma explosão tão poderosa faria mais mal do que bem a eles. Afinal, arruinar a cidade para acabar com um bando de inimigos não valia a pena. Ashton avançou cortando inimigos à torto e à direito. Seus números podem ter sido demais para eles e seus soldados lidarem. Mas essa regra só se aplicava até que os inimigos estivessem organizados e focados neles. Mas depois da façanha de Baeter, foi fácil lidar com eles. Momentaneamente. Não mate todos eles. Eu tenho um plano para eles. Ashton lembrou a seus soldados. Mas com o passar do tempo, tornou-se cada vez mais difícil fazê-lo, pois os soldados reuniam continuamente sua força de vontade e lutavam. Era inevitável evitar matá-los completamente. O que diabos eles estão fazendo? No entanto, para a surpresa de todos, alguns dos soldados logo começaram a se render. Nenhum deles havia pedido que o fizessem, mas o fizeram por vontade própria. Os soldados de Ashton não sabiam que era apenas mais uma de suas táticas. Ao fazer com que soldados pouco influentes se rendessem, o resto deles já estava a caminho para escapar junto com Peter. Mas isso não era tudo. Com as pessoas se rendendo ao seu redor, uma parte da força de Ashton teve que ser dedicada a detê-los adequadamente. Isso também deu aos soldados de Pedro tempo para se reagrupar. Simplesmente sacrificando 300 de seu exército de 1000 homens, eles foram capazes de reduzir a eficiência de combate de seu inimigo em 50%. Era uma estratégia da qual Ashton nunca tinha ouvido falar. TSK. É melhor aquela maldita Mera nos pagar bem por fazer essa merda. Peter murmurou com o rosto inchado. Tenho que relatar tudo isso ao Sr. Morgan. Ele queria dizer um monte de coisas, mas o tratamento que Ashton tinha dado a ele momentos atrás ainda estava fresco em sua mente. Ele havia subestimado o garoto. Um grave erro, para dizer o mínimo. Seu benfeitor, Lord Morgan junto com a Sra. Mera, pensaram que seriam capazes de forçar o pirralho à submissão, utilizando sua inexperiência e continuando fazendo o que vinham fazendo até agora. Mas, para sua consternação, o garoto podia ser inexperiente em termos de governança, mas não era imaturo quando se tratava de luta. Os ferimentos em seu rosto eram a prova disso. Vá mais rápido, desgraçado, se ele me pegar, você morre. Assim que essas palavras escaparam da boca de Peter, uma flecha passou zunindo por sua cabeça, mas seu motorista não teve tanta sorte. O que é isto? Sem um motorista, o acidente era inevitável. Alguns segundos depois, Peter conseguiu se arrastar para fora dos destroços, apenas para ser saudado por uma visão enervante. Todos os soldados que estavam tentando escapar junto com ele não foram encontrados em lugar nenhum. O que? Sacrificar seus soldados foi uma jogada sábia. Se ao menos seus soldados soubessem uma ou duas coisas sobre a atuação, você poderia ter conseguido escapar. Eek! Peter deu um pulo assim que ouviu a voz de Ashton e imediatamente cobriu o rosto, com medo de levar um tapa novamente. HM. Já que seus soldados se renderam, seria errado mandá-los de volta, Ashton murmurou enquanto voltava a atenção de Peter para seus soldados. Você, por outro lado, não se rendeu. Bom para você. É? Peter estava genuinamente confuso com a súbita mudança de humor de Ashton. Apenas um momento atrás, o garoto era tão hostil com ele e agora ele estava sorrindo para o rosto dele. Eu vou deixar você ir desta vez. Mas só se você fizer algo por mim. O que terá que fazer? Peter perguntou educadamente, tentando não ofender o garoto. Nada demais, apenas latir. O quê? Você faz mais uma pergunta estúpida e eu vou arrancar sua pele dos ossos. Entendido? Qualquer aparência de orgulho que restasse no coração de Peter entrou em ação. Estava claro como o dia o que o garoto estava fazendo com ele. Ele queria humilhá-lo completamente,
assim como quando ele o esbofeteou sem sentido. Mas desta vez ele não iria trazer mais danos ao nome de seu senhor. Eu me recuso a RGH. Assim que Peter se recusou a obedecer, Ashton acertou uma flecha direto em seu joelho, forçando o homem a chorar de dor enquanto caía de costas. Eu disse, Late. Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 223. Declaração de guerra. Estão todos bem? Sim, todos estão bem. Perdemos alguns soldados, exceto que a vida de ninguém está em perigo. Sheila respondeu, mas o que fazemos com esses extras? Sheila, sendo um cavaleiro real e um soldado, sabia que o seu inimigo estava apenas seguindo as ordens de seu senhor. Assim como eles estavam seguindo as ordens de Ashton. Aos olhos dela, os soldados foram mal orientados por uma liderança incompetente e, portanto, ela os estava tratando com uma lasca de honra. Ashton, por outro lado, os conhecia melhor do que isso. Obviamente, foi graças à sua habilidade de detecção. Ele sabia exatamente o quão cheio de merda cada um deles era e queria tratá-los como tal. O que você quer dizer? E quanto a eles? Embora Ashton soubesse exatamente o que Sheila queria dizer, ele queria que ela expressasse as palavras e não insinuasse algo e deixasse o resto para Ashton. Eles se renderam de acordo com as regras da Ordem dos Cavaleiros, são prisioneiros de guerra. Portanto, temos que alimentá-los e fornecer moradia para eles. Seja uma cela de prisão ou uma tenda, ou qualquer outro lugar. E você acha que esses idiotas merecem isso? Você pode ter esquecido, mas eu me lembro vividamente de seus olhos lascivos enquanto eles olhavam para as mulheres da cidade. Mesmo que eles não estivessem olhando para mim, eu senti nojo além de qualquer limite. E você quer que eu lhes dê comida? Mas meu senhor Sheila, eu respeito você. Realmente respeito, mas não sou compassivo o suficiente para fazer o que você está me pedindo. Ashton se virou para ir embora, mas vou abrir uma exceção. Vou deixá-los ajudar a reconstruir o que destruíram. Ele continuou, se eles trabalharem, eles recebem comida e água, se não, bem, então vou forçá-los a trabalhar de qualquer maneira. Menos a comida e a água, é claro. Repasse isso a eles também. Somente aqueles que concordarem em trabalhar receberão atendimento médico também. Isso é tudo. Como quiser, meu senhor. Sheila respondeu e se afastou para executar suas ordens. Sua expressão facial era a mesma de antes. No entanto, Ashton podia sentir uma sensação de decepção em sua voz. Ele simplesmente encolheu os ombros e entrou em sua tenda, onde um hóspede desagradável o esperava. Ela terá que lidar com suas próprias emoções. Depois de capturar Peter, Ashton passou 3 horas transformando em um animal de estimação obediente. Depois de ter seus dedos completamente quebrados além do reparo e ambas as mãos enfiadas em sua bunda uma após a outra, não havia nada que Peter não teria feito para cair nas boas graças de Ashton. Mesmo que isso significasse trair seu senhor. Torturá-lo não era algo que Ashton gostava de fazer, mas os gritos de Peter devem ter trazido uma aparência de paz aos residentes que sofreram ao longo dos anos. Por enquanto, isso era o suficiente. Pelo menos até Ashton decretar a segunda fase de seu plano. Pronta para conversar? Au. Au. Peter respondeu com entusiasmo. Eu não deveria ter exagerado. Ashton coçou a nuca. Você tem minha permissão para falar normalmente. Obrigado, meu senhor. Obrigado. Você parece saber quem eu sou, então por que ainda me atacou? Você não teme a ira do rei Jonatas? Ashton foi direto ao ponto. Estava incomodando muito porque esses filhos da puta o atacaram, embora soubessem quem ele era. Mesmo que não o fizessem, deveriam ter reconhecido os cavaleiros reais ao seu redor. Isso deveria ter sido suficiente para fazê-los perceber o que estavam prestes a fazer. A senhora Mera garantiu ao Sr. Morgan que o rei não interferiria no assunto de forma alguma. Peter respondeu bufando como um cachorro. Tudo o que sei é que ela teve que dar a Lord Morgan algum tipo de prova antes que ele se convencesse de seu plano. Que prova? E isso eu não sei, meu senhor. Eu juro pela minha vida. Ashton simplesmente assentiu. Ele sabia que Peter não estava mentindo porque seu Artbeat Sense não disparou.
O que teria acontecido se ele estivesse mentindo, assim como estava fazendo inicialmente? No entanto, ele queria saber que tipo de prova Mera poderia ter com ela para fazer algo assim. Além disso, porque Jonathan não faria nada. Ashton sabia que Mary e Jonathan estavam mais próximos um do outro do que antes, mas, independentemente disso, Jonathan ainda precisaria dele para pedir ajuda a Alucard para lidar com os pântanos. Talvez tenha sido uma decisão sábia se aproximar de Alucard. Não posso mais confiar em Jonathan para me proteger. Ele continuou pensando sobre isso, mas nenhuma resposta veio à sua mente. E então o atingiu como um caminhão. Não importa o quão próximo Ashton fosse de Jonathan, no final do dia, ele era apenas uma arma para ele. Algo que ele poderia descartar depois que seu propósito fosse cumprido ou ele colocasse as mãos em uma arma melhor. HM. Atirar flechas no escuro não me faria muito bem, pois vamos ficar de olho na matéria e focar em evoluir. Assim que atingir o nível 30 em todos os genes, devo ser forte o suficiente para derrotar qualquer um em Licania em uma luta. V gostaria de saber mais alguma coisa, minha senhoria? Peter perguntou nervosamente. Não. Mas eu tenho uma tarefa para você. Há qualquer coisa para você, senhor. Basta dizer a palavra. Retorne ao seu senhor e diga a ele, eu tomei seus homens como reféns. Se ele os quiser de volta, então estou disposto a uma troca. Ashton instruiu Peter, todas as pessoas que ele tirou da aldeia junto com a devida compensação pela destruição que ele e seus soldados causaram. Dê-me essas duas coisas e você terá seus soldados de volta. Claro, meu senhor. Transmitirei sua mensagem palavra por palavra para ele. Mas, Senhor Morgan pode ser teimoso às vezes. O que devo fazer se ele recusar? Então diga a ele para preparar 1000 túmulos para eles e mais alguns para sua família. Ashton respondeu como se não soubesse o tipo de peso que suas palavras tinham. Foi basicamente uma declaração de guerra. Havia apenas duas opções: fazer o que ele disse ou estar preparado para morrer. Ashton deixou esses malditos nobres fazerem o que quisessem por muito tempo. Mas agora que ele tinha o poder de chutar seus traseiros, ele não iria recuar. Não por um tiro longo. Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 224. Verdadeiro potencial. Devemos tê-lo subestimado. Um velho de quase 90 anos estava sentado sozinho na grande câmara. A julgar pela capacidade de alojamento da sala, parece que o homem estava acostumado a ter uma grande audiência presente o tempo todo, mas desta vez ele estava sozinho. Já chega. Tenho que acabar com a loucura do meu filho antes que ele destrua todos nós. Todos os seus cabelos ficaram grisalhos primeiro lutando contra humanos e agora reprimindo rebeldes. No entanto, desta vez os rebeldes eram restos humanos, mas os próprios lobisomens. Os dias do governo de ferro estavam desaparecendo mais rápido do que nunca. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, os jovens se tornavam cada vez mais fortes. Com ele, suas ambições. No momento, o homem estava preocupado com o progresso de um desses jovens. Alguém tão feroz, até mesmo o vampiro Overlord Alucard e o rei Jonathan acharam sábio formar um relacionamento próximo com ele. Mas ele considerou o garoto muito errático e misterioso para ser confiável. No entanto, fazer um movimento contra ele poderia levá-lo à beira da morte. Mas ele foi tolamente convencido a ajudar aqueles que queriam o garoto morto. Um deles era seu próprio filho, o líder da família Morgan. Em seu amor cego por seu filho, ele, o grande bispo Morgan, apoiou a decisão de seu filho de atacar o novo barão. Em retrospectiva, o garoto pode não estar contra eles, e o que quer que o seu filho tenha dito a ele pode ser uma informação falsa fornecida a ele por alguém que queria que eles lutassem até o fim. Eu deveria ter feito um trabalho melhor criando meu filho. Bishop balançou a cabeça, e em suas mãos estava uma carta endereçada a ele pelo próprio rei Jonathan. A carta. Tudo o que continha eram más notícias. Mera havia garantido a seu filho que o rei não faria nada contra eles. Essa garantia, juntamente com seu relacionamento próximo com Jonathan,
Foi suficiente para não assustá-los em relação à reação que poderiam sofrer por ferrar com os escolhidos do rei. Mas eles não poderiam estar mais errados. Mesmo que o próprio rei não tenha feito nada para eles, o nome de sua família estava prestes a ser arruinado para sempre. Tudo por causa das atividades ilegais de seu filho e da ganância insaciável. A única razão pela qual Jonathan não estava enviando o exército para sua porta era por causa de sua antiga amizade. Durante a Guerra Humano-Mutante, eles lutaram lado a lado por anos e formaram um vínculo um tanto fraterno. Essa também foi uma das razões importantes pelas quais o nome Morgan era tão prestigioso quanto era, além de ser uma das famílias de barões mais antigas. Milhares de pessoas queriam se aproximar deles, com centenas indo tão longe a ponto de sacrificar suas vidas para proteger sua honra. Mas essa honra sagrada estava prestes a ser manchada, tudo por causa de alguns escravos e um punhado de F1. Na carta, Jonathan havia ordenado que eles se desculpassem com o barão Ashton junto com a entrega de todas as riquezas que os Morgans haviam tirado do tesouro para consertar a cidade agora conhecida como Livan. Mas sua punição não parou por aí. Eles foram ainda ordenados a servir sob Ashton pelo resto de suas vidas como expiação por seus pecados de trair o rei. Aos olhos do rei, este poderia ter sido o castigo mais generoso que ele poderia ter dado a eles. Mas aos olhos dos plebeus, os Morgans, que nunca fizeram nada para prejudicar seu nome e o respeito do povo, a queda em seu status seria irrecuperável. Não apenas teriam que reconhecer todas as coisas erradas que cometeram, mas também perderiam prestígio diante do povo. Anos de sangue e suor que Bizop sacrificou não significariam nada. Por mais que quisesse culpar seu filho pelos acontecimentos, Bizop sabia que ele também era tão responsável quanto ele. Ele sabia que o que seu filho estava fazendo era errado em todos os níveis possíveis. No entanto, por amor ao filho único, ele não disse nem fez nada para impedi-lo. Bizop chegou a encobrir seu filho para que Jonathan não descobrisse que ele estava sendo enganado por alguém a quem amava como seu sobrinho. A traição deles foi a razão pela qual Jonathan estava ordenando que eles consertassem e entregassem tudo ao seu legítimo dono. Mal sabia ele, Marseille, o filho de Bizop tinha feito algo totalmente imperdoável ao enviar 1/10 de suas tropas para matar o menino. Se Jonathan soubesse disso, nem mesmo o ceifador teria sido capaz de protelar suas mortes por muito tempo. Não consigo decidir se não ter notícias de Peter é uma bênção ou uma maldição. Bizop saiu de sua cadeira extravagante e caminhou até a janela, enquanto coçava sua barba espessa. Está claro que ele falhou em sua tarefa, o que significa que o menino ainda está vivo. Assim, Jonathan pode estar disposto a perdoar Marseille, apenas desta vez se desistirmos de tudo para o garoto. Mas temo a retaliação do garoto. Naquele momento, Bizop foi interrompido pelo aparecimento de Marseille que estava mais uma vez bêbada. Beber em plena luz do dia tornou-se uma rotina diária para ele. Afinal, não havia ninguém que pudesse impedi-lo de fazê-lo. Você chamou por mim, pai? Marseille mal conseguiu falar quando suas pernas cederam um momento depois. Pelo bem de sua falecida mãe, você não pode beber por um dia. Bizop não poderia ter ficado mais enojado naquele momento e não perdeu tempo em mostrar isso ao filho, dando-lhe um tapa forte no rosto. Marseille voltou a se levantar, mas não disse uma palavra. Uma ação que apenas adicionou combustível ao fogo. É por causa de suas escapadas bêbadas que estamos prestes a sofrer a ira do rei Joatã. Eu lhe disse para não se associar com aquela mulher bruxa Mera, mas você se associou e agora estamos vivendo em cima de uma pilha de porcaria enquanto ela está alegremente se preparando para foder outra pessoa. Por que você está tão bravo, velho? Marcy perguntou como se o tapa nem o tivesse atingido. Por favor, evite se envolver mais nos assuntos familiares e viva o resto de seus dias trancado em seu quarto. Você está ficando senil e ficar em silêncio é a melhor opção para você. Seu pirralho. Eu não deveria ter mimado você com meu amor. Mas eu não consegui fazer isso, não depois que sua mãe morreu enquanto dava à luz a você. Bizop suspirou, claramente desapontado com seu filho, mas tudo isso acaba agora.
A partir deste momento, você não é mais o chefe desta casa. E quem vai me impedir? Você. Marcy perguntou com uma expressão astuta. Você acha que pode fazer isso, pai? Bishop estava farto. Ele mais uma vez levantou a mão para dar um tapa em seu filho pirralho, mas algo se enrolou em seu braço, puxando-o para trás. Um chicote. Bishop se virou surpreso, apenas para ser saudado pelo rosto maligno de Mera. Oh meu Deus, você estava tentando machucar meu animal de estimação? Ela sorriu antes de puxar o chicote. Seu animal de estimação? Claro. Você acha que o Sr. Godietunchos teria ido contra a vontade de seu pai de outra forma? Mostre a ele, amor. Assim que as palavras de Mera chegaram aos seus ouvidos, Marcy rasgou sua camisa. Um brasão de escravo estava gravado em seu peito e, aparentemente, Mera era a pessoa a quem ele estava conectado. Um brasão de escravo, mas como? Bishop ficou estupefato e não seria o único a ficar chocado depois de testemunhar algo assim. Qualquer um que visse um brasão de escravo em um lobisomem ficaria chocado. Afinal, um brasão de escravos que funcionava em sua espécie não deveria existir em primeiro lugar. Era algo estritamente associado aos humanos, e não havia nenhum registro de alguém fazendo uma insígnia de escravo para lobisomens. Mas Bishop tinha certeza disso. Seu filho estava sob a influência do brasão. Essa foi a única razão possível pela qual seu filho obediente começou a recusar as instruções de seu pai de repente. Isso também significava que o que quer que Marcy estivesse fazendo até agora, era porque Mera desejava que isso acontecesse. Não porque o filho quisesse prejudicar o nome da família. Sua cadela. Eu vou te matar. Bishop se transformou em um lobisomem e se lançou contra Mera. No entanto, antes que ele pudesse fazer qualquer coisa com ela, Marcy correu entre eles, jogando seu pai para longe. Bishop rosnou para seu filho, mas não importava o que ele fizesse, Marcy não se movia. Oh! Uma briga entre um pai e seu filho. Isso é algo que eu mataria alguém para assistir. Mera sorriu antes de manter seu chicote longe. Graças à sua generosidade, eu não precisaria matar alguém porque você fará isso por mim. Quebril, Marcy, mas não o mate. Estou precisando de outro fantoche. Como quiser, senhora. Marcy murmurou e se transformou em lobisomem também. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 225 Verdadeiro potencial. 2. Declarar guerra e segui-la são duas coisas diferentes. Enquanto Ashton estava determinado a lutar contra os Morgans e fazê-los pagar por tudo que fizeram a inúmeras pessoas, ele não tinha soldados suficientes para enfrentar mais de 10.000 soldados que os Morgans tinham sob seu comando. Isso estava apenas levando em consideração suas próprias forças. No entanto, eles também iriam pedir favores de outros barões que poderiam aumentar a força de suas forças em até 40 a 50 mil soldados. Mas isso era apenas uma parte de seus problemas. Ele precisaria de mais rações, armas, armaduras, tudo que um exército precisaria para lutar por tempo incerto. No entanto, ele não tinha nada disso. Qualquer pouca comida que ele tivesse, já tinha os nomes dos cidadãos escritos nela. E apesar do quanto ele precisava de comida para os seus soldados, ele não conseguia fazer isso. Honestamente, ele se sentiu irritado porque os lobisomens que ele jurou matar agora estavam sendo vistos como pessoas por ele. Não posso nem pedir ajuda a Jonathan, considerando o que Peter me informou sobre a prova. É mais provável que ele permaneça neutro por causa de Mera. O que é uma droga. Ashton suspirou em derrota. Pelo menos os soldados estão ajudando prontamente na cidade. Então tirou um pouco do fardo dos ombros de meus guerreiros. Embora os soldados que ele havia escravizado estivessem um pouco hesitantes em ajudar o inimigo no início, uma vez que perceberam que Ashton iria tratá-los como ele estava tratando o resto de seu povo, a maioria deles prontamente decidiu ajudá-lo. Graças a isso, Livan estava lenta mas seguramente voltando à sua antiga glória. No entanto, nem tudo foi só lá. Enquanto o povo de Livan estava feliz com sua situação atual, nenhum deles queria que uma guerra estourasse à sua porta. Eles já sofreram demais,
Mas se seu senhor queria que eles lutassem, eles o fariam sem questionar. Mas eles não eram os únicos que não queriam uma guerra. Sheera foi surpreendentemente sincera sobre a decisão de Ashton e com ela estava o resto dos soldados. Afinal, aos olhos deles, Ashton ainda era uma criança que tinha muito a aprender pela frente. Como resultado, eles respeitavam mais as opiniões de Sheera do que as dele. Os únicos que estiveram em seu total apoio foram Irina, Verina, Virgil e o resto de seu esquadrão. Eles eram os únicos que sabiam sobre sua força e capacidade em primeira mão e confiavam nele com suas vidas, já que a maioria deles estava de uma forma ou de outra em dívida com ele. Enquanto no caso da irmã, ele era alguém importante para eles. Irina e Verina até ofereceram suas tropas para lutar ao lado dele e tinham certeza de que Alucard também não recusaria. No entanto, Ashton teve que recusar sua generosa oferta. Mesmo que o próprio Alucard fosse para lá, ele teria que passar por DJ se Jonathan estivesse comprometido, então era improvável que ele permitisse uma passagem para eles. Dito isto, 7 deles não teriam sido capazes de vencer uma guerra sozinhos. Assim, Ashton decidiu enviar Peter com um conjunto diferente de instruções. Em vez de enviar uma ameaça aberta aos Morgans, Ashton decidiu estender um ramo de oliveira para eles. Em troca de seus soldados, Ashton queria dinheiro. Ele não poderia pedir recursos diretamente a eles, pois isso os deixaria saber que ele não estava preparado para uma guerra total e, portanto, eles teriam uma vantagem crucial sobre ele. Era algo que Ashton não podia permitir que eles tivessem, então ele tomou o caminho pacífico. Foi apenas um arranjo temporário enquanto ele reunia recursos e estabelecia seu território. O principal objetivo de Ashton era estabelecer uma oficina junto com Baiter usando o dinheiro que receberia de Morgans. Uma vez que isso fosse feito, ele poderia lentamente estabelecer Livan como um centro de comércio com as armas e equipamentos de Baiter sendo o centro de atração. Ashton já havia atraído a atenção de lobisomens e vampiros com armas de Baiter. Agora tudo o que ele precisava fazer era reivindicar os clientes em potencial e não precisaria se preocupar em obter os recursos necessários para enfrentar Morgans, Gruntas e Mera. Mas era um objetivo de longo prazo e, por enquanto, ele precisava de algo para manter aqueles bastardos longe dele e de sua cidade. Você não está esquecendo alguma coisa, o quê? Eu tenho uma missão ou algo assim? Não, mas você está esquecendo algo crucial. Você tem um exército. Duvido que Sven e Celeste possam ser contados como um exército. HM. Talvez eu deva verificar se esses pontos de inteligência estão funcionando ou não. O que você quer afinal? Quero que você ajude a realizar seu verdadeiro potencial. Dessa forma, você ficará mais forte e eu não precisaria me preocupar em morrer por causa de um idiota certificado. Ashton decidiu que era melhor ouvir o que esse bastardo tinha a dizer. Apesar de terem suas diferenças, Ashton sabia que podia confiar nele mais do que em qualquer outra pessoa. Ter suas linhas de vida ligadas não era a pior coisa que poderia acontecer com ele. Talvez seja melhor se você me der a resposta uma vez ao invés de brincar de me adivinhar isso, honestamente. Se eu tivesse braços, eu teria colocado algum juízo em você. Como você se esqueceu dos Right Wolves, e eles? Honestamente, você lê coisas escritas em sua placa de status. Você deveria fazer isso um dia desses, é muito útil e me salva de querer morrer. Ashton fez o que Astaroth pediu a ele. Ele abriu a guia, mas não conseguiu ver nada de diferente. Tudo o que ele podia ver eram as informações sobre suas estatísticas, habilidades e títulos. HM. Não consigo ver nada diferente. Clique nos títulos e você saberá. Espere, o que é isso? A permissão de sua autoridade sobre a masmorra Right Wolves e o idiota do Palácio Oriental. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, Solem irmãos, vírgula.